Teremos agora o segundo palestrante do dia, que vai abordar o tema Implicações Setoriais, Indústria dos Novos Tempos, Segurança, LGPD, Novos Modelos de Negócios, Desafios e Boas Práticas no Setor, Recomendações e Cuidados. Nós recebemos agora com muito carinho a advogada especialista em Direito Digital e membro do IAPP, Fabiane Borges. Olá, Fabiane, bom dia, como vai você? Bom dia, pessoal, tudo bem, Ângelo? Como vai? Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. E você fala de qual cidade? Salvador, Bahia. Salvador, belíssimo Salvador. Um abraço a todos os irmãos aí de Salvador, viu? Então, comece sua apresentação, lembrando que você dispõe de 30 minutos. E caso queira abrir aí um espaço para perguntas, termine um pouquinho antes para não comprometermos a agenda dos demais participantes, certo? Certo, combinado, vamos lá. Então, boa apresentação. Tá joia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Por favor. Só um segundinho, pessoal. Show. Bom, gente, é isso aí. Vamos lá tentar falar rapidinho aqui para vocês, né? Que Darth Vader é esse que entrou em vigor, que já começou, enfim, como é que a indústria reage, como é que as empresas podem reagir. A LGPD entrou em vigor e agora o que é que eu faço? Como é que a gente faz? Bom, eu sou Fabiane, sou advogada, sou especialista em direito digital, em compliance e processo civil, sou membro da IAPP, mas no final das contas eu sou consultora e mãe, eu acho que resume bem aí os meus atributos. Eu vou tentar deixar vocês um pouco a par do que a gente está vivendo hoje, né, e deixo de dica esses 3 filmes nessa ordem, para poder a gente compreender de onde é que saiu essa Lei Geral de Proteção de Dados, que contexto econômico e social é esse, né? Porque que as pessoas, de onde é que saiu essa ideia? A gente sempre acha que o legislador tirou da cartola um número mágico, um texto legal e colocou aí para a gente, mas não é bem assim. Quando a gente começa a ver esses 3 documentários, a gente começa a entender um pouquinho de como o mercado mudou, de como os dados passaram a ser esse ativo tão importante para as empresas, né? Começa a entender até mesmo o porquê dos dados serem tão visados, inclusive pelos governos, né? A gente já está falando hoje de estar vivendo uma dadocracia, e essa ordem aqui é muito legal, porque a gente vai ver lá primeiro o Snowden com o Wikileaks, depois o Cambridge Analytica, e agora o dilema das redes, trazendo o design, né, dos dados para... Oi? Por gentileza, compartilhe a sua tela conosco. Não está aparecendo para vocês, gente? Não, infelizmente não. Só um segundo, eu achei que tivesse aparecendo. Pois não, fique à vontade. O tempo é seu. Vou tentar ajustar aqui mais uma vez. Vê se agora vai. Você me confirma, Ângelo, por favor? Agora sim. Pronto, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, gente, voltar aqui um pouquinho. A LGPD está em vigor. E agora? Que Darth Vader é esse? Eu tentei me apresentar rapidamente para vocês, mas basicamente, como disse, sou uma advogada mãe, né, e consultora, sou especialista em direito digital, membro do IAPP, e eu estava indicando para vocês esses 3 filmes nessa ordem, que eu acho que eles são muito bacanas para a gente entender de uma forma mais lúdica o contexto econômico e social das leis gerais de proteção de dados, não só a lei brasileira, mas as leis mundiais, né, de proteção de dados. A gente tem o Terms and Conditions May Apply, que conta um pouco a história do Snowden, do Wikileaks. Depois a gente vem para o Privacidade Hackeada, que fala do Cambridge Analytica, e, por fim, o Dilema das Redes, mostrando um pouco o design econômico, né, o perfil de venda, de como essas plataformas de redes sociais são desenhadas para nos vender algo e para que a gente consiga deixar nossos dados lá. E aí vocês me perguntam, e o mundo, né? Como é que o mundo interpreta? Gente, o mundo também está
preocupado em privacidade como um ativo, em privacidade como parte da produção dos negócios. Esse é um mapa que é fornecido pela CNIL, que é a Autoridade de Proteção de Dados da França, e mostra como 60% do mundo também está preocupado com privacidade, com proteção de dados. Então, isso é uma tendência mundial, não é uma invenção do legislador, não é o legislador brasileiro acordou e resolveu penalizar as empresas, não, a ideia não é essa, definitivamente. A gente ainda escuta um pouco, né, essa lei vai pegar, e isso aí foi o dia 1 da vigência da lei, né, agora em setembro, se não me falha a memória, a gente já teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, já tivemos algumas reclamações no Reclame Aqui, e uma ação na cidade de Recife, em que um estudante, ele nem pede indenização, ele questiona como os dados de reconhecimento facial dele estão sendo tratados por uma empresa de transporte público de lá. Então, não é se essa lei vai pegar, é quando você vai se adequar a ela, que ela já pegou. Muita gente também pergunta, e o poder público? E a gente vê o poder público ao longo de 2019, 2020, tentando correr atrás para também se adequar, também fazer parte desse universo. Isso é muito interessante, né? Por que a gente precisa de LGPD? Por que as empresas precisam se preocupar com segurança, com proteção de dados, com adequação à nova norma? Esses são casos mais emblemáticos de vazamento e alguns números, né? É bom falar sempre em números para convencer a diretoria a investir em segurança da informação. Os meus amigos de segurança da informação falam muito isso. E esses números são números muito importantes, porque eles são números anteriores à LGPD. A gente nem está falando de multa da lei ainda, nem está falando de sanção. A gente está falando de acordo com o Ministério Público, a gente está falando de multa de PROCON, a gente está falando de outros órgãos, de outras autoridades que podem sim, né, e devem fiscalizar também o cumprimento da proteção de dados, especialmente em relação ao consumidor. Então, isso é muito emblemático. E isso, gente, como eu disse, não é só no Brasil, né? O Fórum Econômico Mundial já vinha sinalizando de que 2020 seria o ponto da virada da cibersegurança. Gente, se vocês escutarem um ronco, é o meu cachorro que está aqui embaixo do meu pé, eu não consigo tirá-lo daqui, então vai ser o motivo de piada. Mas a gente viu agora há pouco o Rafael falando das configurações de nuvem, né, das questões da pandemia, e, olha, o Fórum Econômico Mundial só não está fornecendo os números da Mega Sena, mas ele fez uma grande previsão com isso, porque, de fato, com a pandemia, o que a gente viu foi uma mudança completa e total de paradigma, né, com várias pessoas trabalhando dentro de casa e as empresas tendo que se virar para pensar em cibersegurança, né. Eu queria trazer para vocês os números recentes não sei se já foi tratado aqui, mas eu acho de fundamental importância falar dos números do benchmark da Cisco de 2020, tá? Esses números estão no relatório, eles são um gráfico win-win, né? Todo mundo ganha, né? 70% percebe um resultado de 2,7 de retorno e 30% percebe um resultado ainda maior, de 40%, a cada dólar investido em privacidade e proteção de dados pessoais. Então, isso é muito relevante, né? Algo que não volta, né? A previsão de crescimento do serviço de nuvem, de segurança, esse número é gigantesco, né? Então, a gente percebe que não volta mais. Do ponto onde a gente está, a gente não tem mais como retroagir. As empresas precisam se adequar, as empresas precisam pensar em privacidade desde a concepção, as empresas precisam pensar de que isso é um ativo concorrencial, e olhem que ativo, né? 67% das empresas conseguiram investir em privacidade, conseguiram reduzir os atrasos nas vendas, né? 71% consegue mitigar a perda com vazamento de dados, 71% consegue ativar a agilidade e a inovação, né? 72% consegue alcançar uma eficiência maior nos controles de dados, né? 73% consegue
tornar a companhia mais eficiente, mais atrativa para os investidores. Então, são números no mundo inteiro, números de retorno para cada dólar no mundo inteiro são pontuais. 2,7 é a média, mas olha que no Brasil é 3,3 de retorno. Então, a gente não pode ignorar isso, né, e pensar que privacidade é só o cumprimento da lei, tá? E isso é muito importante, gente, porque no país, nosso país é um dos mais visados, né, nos ataques cibernéticos. Imagino que alguém aqui já tenha também falado sobre isso. Eu sou advogada, não sou da área de segurança da informação nem de tecnologia, mas a gente precisa andar de mão dada e pensar sempre na LGPD como tratamento, como um trabalho multidisciplinar, né, e dentro dessa multidisciplinariedade, entender que o Brasil é alvo, né, potencial de ataque cibernético, é fundamental para a gente pensar, né, nas ações, nas preocupações, né, como é que a gente resolve isso, né, a gente está vendo que os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados, né, a gente tem que ter capacidade de recuperar os dados, a gente precisa manter os dados dos clientes, dos fornecedores em segurança, tem treinamento e educação, é de fundamental importância, a gente não consegue rodar um projeto de adequação se a gente não tem a adesão da alta gestão e se a gente não treina colaborador, não treina o usuário, não treina as pessoas que participam daquela infraestrutura, né? E entender que cada vazamento de dado é um jogo na roleta, né? De possibilidade de perda reputacional, né? Quando há o vazamento, né? As empresas brasileiras, elas costumam levar quase um ano para poder se recuperar, para identificar e conter os ataques, né? Ter um plano de comunicação também é muito importante, e aí a gente volta para a multidisciplinariedade de uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tudo isso, todas essas preocupações, elas são de naturezas diversas, múltiplas, multidisciplinares e interdisciplinares, mas ela tem um objetivo único, né, que é proteger a privacidade do usuário, a privacidade não é do dado, a privacidade é do usuário, através da proteção do dado, de uma forma de manter o dado seguro, de educar pessoas, né, de ter processos tecnológicos mais eficientes e mais seguros. Eu acho que isso é o mais importante, né? E como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso mudando, de fato, a cultura da empresa, né? A gente consegue isso quando a gente consegue montar uma equipe, né, que está preocupada realmente com empatia, de se pensar no lugar do usuário final, de se pensar no lugar do seu empregado, da pessoa que é o titular do dado, fazer com que ela entenda, né, que a empresa realmente aderiu à LGPD de alguma forma, que ela está engajada na proteção do dado, de que privacidade é uma coisa importante e de que ela consegue gerir, né, de que ela tem uma gestão eficiente sobre esses dados que ela tem na sua base. Isso é muito importante, né? Bom, eu acho particularmente que a LGPD, ela não é um vilão, eu acho que ela é uma princesa Leia, né, e de que nós estamos aqui para fazer uma mudança de chave mesmo, né, virar um pouquinho esse pensamento de que é um custo muito alto, de que isso é só para empresa grande, de que essa lei não vai pegar, né, a gente viu que já pegou, né. Isso acho que é o mais importante. Muita gente me pergunta como implantar, como resolver, mas obviamente a gente não tem um tempo muito grande para isso, mas eu gostaria muito de destacar para vocês que tentem fazer seus times pensarem em privacidade. Quando a gente vê pessoal de desenvolvimento conversando com o jurídico, olha, eu quero construir uma ferramenta nova, um aplicativo novo, o que é que eu faço? E ver o jurídico se preocupando em mapear isso, acredito que seja a parte mais importante de que o objetivo, de fato, foi cumprido. Gente, Ângela, se quiser abrir para as perguntas, a gente tem 10 minutinhos aí, eu acho que eu não estourei o meu tempo, fiz como vocês pediram e mandaram, e se quiserem abrir para as perguntas, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado, Fabiane, e parabéns pela apresentação. A Graça já está a postos aí, com perguntas, não é? À mão. Oi, Fabiane. Em primeiro Tudo lugar, bem, obrigada. Graça? Tudo bem? Muito Como bom. pai? É claro que antes estivemos presencialmente, uma delícia, óbvio, né? Não só
a questão presencial do trabalho, mas estar aí, essa cidade maravilhosa, mas em breve estaremos de novo, né? E aí temos aí a oportunidade de fazer esse movimento híbrido, né? Também vamos comer um acarajé juntas, com fé em Deus. Com certeza. Temos, sim, perguntas, e eu vou selecioná-las aqui para você. A primeira delas foi enviada pelo Robson Carolino, e ele diz o seguinte: o papel e responsabilidade do CISO, né, CSO, DPO, na sua opinião, ele está claro para a alta administração, principalmente no caso do DPO, né, Fabiana? Como abordar esse tema tão importante para garantir a governança de dados que também está nesse contexto da LGPD? Quer dizer, essa responsabilidade do DPO, se isso está claro para a alta administração, na sua opinião? Eu acho que a alta gestão assim, ainda tem um pouco de reticência no sentido de entender o papel de independência do DPO, a importância do apoio da alta gestão ao trabalho do DPO, né? O meu artigo de conclusão da especialização em compliance, em Coimbra, foi exatamente se o compliance officer podia ou não acumular o cargo de DPO, né? Eu, particularmente, não recomendo, assim como não recomendo que o CISO também acumule, né? Por quê? Porque falta, né, a questão da eticidade, né? Seria o CISO fiscalizando o seu próprio trabalho. Então, falta para a alta gestão a compreensão exata da dimensão do trabalho do DPO enquanto pessoa que promove a proteção de dados dentro da empresa, dentro daquela organização, né, e como o papel dele é de fomentar aquilo, de fazer com que o projeto de adequação não seja um projeto com começo, meio e fim, mas sim um programa, algo cíclico, que se renove, né, que seja sempre pensado, mantido, coordenado. E muitas vezes a alta gestão enxerga como mais um cumprimento de lei, como mais uma lei que ela tem que cumprir e não precisa de investimento, ou que o DPO vai abarcar com todas as situações possíveis e imagináveis. O mapa de estudo do DPO é gigantesco, então ele não deve ser uma pessoa que está isolada na instituição, ela deve ter assistência da alta gestão, do jurídico, da área de negócios, porque ele conseguirá, só assim ele vai conseguir fomentar a cultura de privacidade dentro da empresa, só assim ele vai conseguir fazer com que todos os colaboradores também consigam a aderência, né? Ele sozinho, não como qualquer outra função dentro da empresa, não consegue dar conta disso. E me parece que faltam às empresas, pelo menos nas quais eu pude estar como consultora, essa visão, né, de que o DPO é um ser que deve ter uma independência, deve ter uma ética acima de tudo, mas que também precisa viver simbioticamente com a área de negócios e com as demais áreas também da organização. Mais uma pergunta relativa a DPO. DPO realmente é um tema, né? Eu adoro. Sempre tem. Geralmente a pergunta maior é: o DPO pode ser preso? Isso é muito... Não, gente, o DPO não pode ser preso, a não ser que ele cometa um crime, tá? Mas não pelo vazamento de dados. É interessantíssimo. Mas olha só, essa aqui tem, na verdade, uma variante, né? A pergunta é se você acredita que é fundamental a contratação de um seguro cyber e se responsabilidade social para o DPO, se é uma responsabilidade para o DPO contratar, ou se o DPO não teria necessidade de um seguro cyber, a não ser se ele for um consultor externo. Quer dizer, a relação entre seguro cyber e DPO, ou se o DPO não precisa, só se ele for um consultor externo, como é que você está vendo aí esse movimento? A gente está vendo um pouco do mercado reagindo dessa forma, né? Quando o DPO ele é interno da empresa, não tem essa contratação de responsabilidade civil. Eu, particularmente, penso que seguro, tem uma frase aqui em Salvador que a gente fala: seguro morreu de velho, e o desconfiado está vivo até hoje. Então, se você é desconfiado, contrate o seguro, né? Qual é a regra máxima do direito brasileiro? É independente de LGPD, tá? Alguém só pode ser condenado
a indenizar outra pessoa quando há um nexo causal entre culpa e o ato da pessoa, né? Então, pessoalmente falando, um DPO ou qualquer outro funcionário, ele só pode ser responsabilizado se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, né? Mas se ele agindo da forma correta ainda teve o dado vazado, e a gente pode imaginar que uma série de possibilidades de dado vazado, né? O DPO não tem como controlar, por exemplo, todos os agentes da empresa, todos os funcionários. Então, um dos funcionários fez uma cópia e vazou o dado, né, independentemente de qualquer ato ou omissão do DPO. Ele não pode ser responsabilizado porque não houve nem culpa, nem não houve negligência, imprudência e perícia, né? Do ponto de vista técnico, né, o mercado tem se comportado dessa forma. O DPO consultor, o DPO as a service, né, o DPO fora da instituição se recomenda. Mas o seguro cibernético, ele resiste na recomendação, né? A gente consegue visualizar que a empresa deveria ter, se não para o ato do DPO, mas para o vazamento em si. Ela estaria muito melhor protegida se mantivesse dentro dessa estrutura de privacidade e proteção de dados, um seguro cibernético também para eventual vazamento de dados, não necessariamente para o DPO em si, para a responsabilidade pessoal do DPO, considerando que ele é um funcionário, e aí a gente tem todas as regras, né, de que a empresa responde objetivamente, sempre diretamente em relação aos atos dos seus prepostos. Você tem... Gente, a LGPD ela não é uma lei isolada no mundo, não. Ela se relaciona com todas as outras legislações, com a legislação trabalhista, com a legislação civil, com a legislação de consumo, com o tributário, com tudo. Então, nesse sentido, ele sendo funcionário, um seguro de RC, como a gente chama, de responsabilidade civil, não faz muito sentido, mas um seguro de RC para a empresa, enquanto, né, meio de mitigação de risco, eu acho muito válido, sim. Olha, mais uma pergunta aqui do Alberto Lima, que se identificou aqui, da CHESF. Ele diz o seguinte: doutora Fabiana, qual a melhor posição do encarregado de dados dentro da estrutura organizacional? Eu gosto de pensar de que ele esteja, de alguma forma, com ligação direta ao corpo diretivo, né? E aí a gente pode... Isso vai variar se é uma empresa privada, se é uma instituição pública, se é uma autarquia, mas sempre com liberdade para se reportar diretamente ao conselho diretivo, conselho administrativo, presidência. Por quê? Porque isso garante a imparcialidade e a independência dele, né? Ele é uma pessoa que fiscaliza, inclusive, a própria presidência, né? No sentido de que toda a estrutura organizacional, todo o controle de fluxo de dados passa por ele. Então, ele tem que ser garantido esse acesso, né, de independência. Então, eu gosto de pensar isso. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Dentro da realidade financeira das empresas, a gente pode pensar, e tenho visto com alguma frequência, que o DPO esteja na aba, embaixo da aba do compliance, ou embaixo da aba da vice-presidência, enfim, vai variar de acordo com cada organização, e a gente entende que, às vezes, o custo de criar uma nova área dentro da empresa seja muito alto. Mas o mais importante é que, em qualquer aba que ele esteja, em qualquer chapéu que ele esteja, ele tem acesso direto à gestão efetiva do negócio ou da instituição. Acho que esse é o ponto mais importante para que garanta a ele essa independência funcional, digamos assim. Ou a ele, pessoa física, ou a um comitê, né? Muito comum, ele fala da CHESF, né, que é a Companhia Hidrelétrica aqui do Vale de São Francisco, então imagino que ele tenha uma dificuldade realmente de pensar organizacionalmente falando onde esse DPO caberia, né? Faz todo sentido do mundo. E pensar também que esse DPO não necessariamente é uma pessoa física sozinha, você pode ter uma pessoa indicada, mas que atue como se fosse um comitê, né? Um conselho em que 3 pessoas tomem decisões relativas a isso. Isso também é importante, porque em instituições maiores,
o reflexo disso, né, de 3 pessoas ou mais pessoas compondo um comitê, é se pensar em todas as áreas da empresa de um modo mais uniforme, né, e não apenas centralizado em uma pessoa. Isso também é possível, né, e esse comitê seria ligado também ou à presidência, ou à vice-presidência, ou ao conselho administrativo, ou mesmo a uma determinada área de compliance, se já existir, vai variar, mas o ideal é que tenha essa independência e funcionalidade. Perfeito. Fabiane, olha, excelente, muitíssimo obrigada, vários elogios aqui, a sua participação, perguntas respondidas. Eu só tenho a agradecer, muitíssimo obrigada mesmo, espero continuar contando aí com a sua colaboração, e no próximo ano, com certeza, estaremos aí presencialmente, mas vamos continuar também com o nosso modelo virtual, híbrido, né? Security Leader Nordeste, reunindo aí todos os líderes, porque está sendo sensacional o dia de hoje. Muitíssimo obrigada a você, Graça. A plateia aí que está conosco o dia todo. Eu que agradeço a vocês. Um beijo para você. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.